Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Muito bom dia, agora são 7 horas em ponto, está no ar a edição para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense do Jornal da Manhã. Os principais assuntos de hoje, vamos fomentar hoje o assunto educação. As atividades que estarão sendo ministradas para alunos de forma online, isso a nível de educação estadual no Paraná e também para alguns municípios, como Bituruna, que já começa a agilizar esta questão para os próximos dias. Temos detalhes em Santa Catarina. Ontem passou pela CCJ o projeto que susta o decreto de calamidade pública decretado pelo governador Carlos Moisés. O que quer dizer isso? Já já você vai saber com o deputado Maurício Skudlark. Temos ainda informações para a questão psicológica, como tratar esse momento de pandemia com as crianças que estão em casa neste momento. Temos também assuntos para a área do esporte de União da Vitória. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Manhã. Neste momento, 10 graus é a temperatura na área central de União da Vitória. Segundo as informações do CIMEPAR, a nossa quarta-feira será ensolarada. A temperatura máxima poderá chegar aos 27 graus no dia de hoje. No panorama para os próximos dias, o tempo segue ensolarado até o final de semana, com as manhãs mais frias, assim como as madrugadas, e tardes quentes. Amanhã ainda teremos previsão de frio, 5 graus de mínima e 26 graus de máxima, e aos poucos a temperatura mínima vai subindo. Deveremos ter, então, até pelo menos a metade da próxima semana, tempo seco, temperaturas um pouco mais amenas, já caracterizando bem o outono aqui pela nossa região. O nível do Rio Iguaçu nesta manhã encontra-se em 1,40 m. Bom, temos muitas informações para serem tratadas aqui pela nossa região, começando, é claro, pela educação. Primeiramente, vamos falar a nível estadual. Atenção, alunos da rede estadual de ensino do estado do Paraná. Vamos ter atividades também de forma online para que os alunos, adolescentes, crianças que estão nesse momento em casa possam aproveitar esse tempo ocioso para estudar. De que forma será feito isso? Quem nos explica é o chefe aqui então da nossa Regional de Educação, professor Carlos Pouzin. Conforme a Resolução 1016 de 2020, em conformidade com a Deliberação 01/2020 do Conselho Estadual de Educação, esclarecemos em caráter excepcional as aulas para os alunos da rede estadual de ensino ocorrerão de forma não presencial neste período de pandemia, sendo as aulas disponibilizadas através da TV aberta e digital, Record e suas afiliadas, no aplicativo Google Classroom e no canal do YouTube, que estão em pleno funcionamento, e no aplicativo Aula Paraná, que está em fase de implementação, sendo que estes aplicativos serão disponibilizados pelo Estado do Paraná de forma gratuita. E para acessá-lo, o aluno deve logar o seu CGM, Código Geral de Matrícula, e a sua senha, que é a data de nascimento do estudante, na forma dia, mês e ano. Ainda estão sendo preparadas as atividades impressas diretamente pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Todas essas medidas estão sendo tomadas para que os nossos alunos estejam seguros em suas casas, nos seus lares, mas com as atividades pedagógicas dirigidas por profissionais da educação. Gostaríamos também de agradecer a todos os nossos profissionais da educação e um especial ao Núcleo Regional de Educação de União da Vitória. E falando nesse assunto educação, após uma reunião na manhã de ontem, o governador Ratinho Júnior, juntamente com o secretário de Educação do Estado do Paraná, senhor Renato Feder,
eles revogaram a licença especial obrigatória dos professores da rede estadual de ensino por conta, agora, claro, durante esse período de pandemia do coronavírus. A decisão contou com a articulação do deputado estadual Hussein Bakr, que fala, é claro, sobre este momento de pandemia e agora, é claro, essa questão que foi revogada. Nós estamos discutindo há dias algumas ações importantes do Estado e conseguimos, através de um debate forte com o governo, com a Casa Civil, com a Secretaria de Educação, fazer uma revisão importante de uma das medidas que é necessária nesse momento, que é através da implantação das aulas à distância. Qual seja essa medida? A revisão da obrigação das licenças-prêmios. Portanto, é oficial agora, o governo está deixando optativo aos funcionários, aos professores, usufruir da licença-prêmio. Uma medida acertada do governador, equilibrada e que vai permitir que tenhamos um número suficiente de professores para dar essas aulas à distância. Portanto, o governo acerta na medida em que faz essa revisão e em consonância com o que preceitua a educação. Bom, assim como a nível estadual, também os municípios começam as suas articulações nas secretarias municipais de educação para enviar atividades para as crianças. O principal meio é através do WhatsApp, aplicativo disponível então na maioria dos aparelhos celulares. Mas e quem não tem, por exemplo, um celular? Não são todas as crianças que têm acesso então a um celular, a um computador. Bom, no município de Bituruna, você vai acompanhar agora uma matéria com a secretária Nissolene Zoton, falando de que forma será feita, então, esta atividade, né, de forma online na rede municipal de ensino. Atenção pais, atenção alunos da rede municipal de ensino em Bituruna para esta informação. As escolas, os diretores e coordenadores estão trabalhando, estão nas escolas, elas não ficaram em casa, os únicos que estão em casa são os professores. Eles vão estar cadastrando cada pai, cada mãe com um telefone celular na turma que a criança estuda. Então, nós vamos estar montando grupos de WhatsApp. Cada professor vai ter o seu grupo de WhatsApp. Esse professor vai planejar a aula da semana, ele vai fazer um planejamento. Em casa, nós não vamos fazer aglomeração de pessoas. O senhor vai planejar em casa e vai estar enviando essa atividade para as crianças. Então, no telefone do pai. Às vezes o pai está o dia todo com o telefone no trabalho, mas quando chega à noite é importante ele abrir o grupo de WhatsApp e lá vai estar a atividade coerente com o ano da criança, se é do primeiro, segundo ou terceiro ano. Serão atividades que podem ser realizadas em casa, que não vão depender de uma impressora ou não vão depender de outra pessoa para realizar a atividade. Então, será planejado de forma a atender todas as crianças. Nós temos o intuito de que a gente possa atender 100% dos alunos. Temos, assim, a gente sabe que esses 100%, alguns dos nossos alunos do interior ou de algum bairro não têm o WhatsApp ou não têm acesso à internet. Então, daí a semana que vem, no final de semana que vem, provavelmente, no início da outra, as diretoras já vão estar sabendo, e as professoras, os alunos que não têm esse acesso. E nós vamos fazer uma busca desses alunos e vamos levar as atividades que a professora mandou via WhatsApp para as crianças, nós vamos levar para cada criança impresso em casa. Não se preocupem, nós vamos chegar lá na casa de vocês. Também colocar que se o pai não tem, trocou de telefone, mudou o telefone, liguem na escola, a diretora está lá, passe o novo número de telefone, senão nós não vamos conseguir esse contato. Então, hoje o telefone vai ser o nosso principal meio de comunicação com as nossas crianças. Também essas atividades, elas precisam ser acompanhadas pelo pai. A criança não vai conseguir olhar lá na mensagem que a professora enviou e resolver a atividade sozinha. Às vezes vai ter um livrinho para ler, vai ter um probleminha para resolver. Então isso é importante, que o pai acompanhe, o pai, a mãe, um irmão mais velho, que possa tirar esse tempinho de meia hora,
Não vai ser mais que meia hora do tempo do pai, que às vezes o pai chega cansado à noite também, então a gente também não vai estar enviando tantas atividades assim. Será uma atividade por dia e que para a criança, mas tem que ter o acompanhamento de um adulto para resolver. O pai pode pegar mesmo o caderninho da criança que ela tem, que ela já levou para casa, e fazer essa atividade no caderninho. Então ele vai escrever lá, vai copiar, vai ver atividade. Se for uma historinha para produzir um desenho, pode ir fazendo nesse caderninho. O que nós pedimos também? Quem for possível, dar um retorno. Tirar uma foto ali da atividade que a criança fez e retornar para a professora estar vendo o que a criança realizou e fazer possíveis intervenções depois na atividade da criança. E também tudo isso vai ficar arquivado na escola, a gente vai estar imprimindo na escola para ficar arquivado como uma forma de comprovar também o que pode vir, né? Nós podemos provar o que a gente fez com a criança. Mas eu considero hoje, nesse momento, a participação dos pais de extrema importância. O pai agora vai ser o segundo professor em casa. Então, nesse momento, é o que nós temos que fazer. Nós vamos precisar dessa ajuda dos pais para isso. Agora são 7h mais 11, assim que os demais municípios forem tomando suas atitudes quanto a esse tipo de aula de forma online, atividades, tarefas em casa, estaremos aqui também anunciando. Já depois do intervalo tem mais informações. De volta com o Jornal da Manhã. No bloco anterior você ouviu aqui algumas atitudes sendo tomadas a nível de estado e também de municípios quanto a atividades para as crianças, para adolescentes, que nesse momento deveriam estar em sala de aula. Não estão por uma questão de saúde pública. Então, por isso, e o único exclusivo motivo é que elas não estão indo para a aula. Pois bem, a próxima matéria ela é feita aqui a nível de Secretaria Municipal de Educação para a União da Vitória, mas que serve para toda a nossa população, tanto para os alunos quanto para os pais. O cuidado emocional para se trabalhar agora, né, a questão psicológica da criança nesse período de pandemia. Os maiorzinhos até entendem, mas os menorzinhos, as crianças estão acostumadas ali no prézinho, no primeiro ano, que não tem muito ainda essa noção sobre o que está acontecendo. Estavam indo para a aula de repente e simplesmente pararam de ir. Já estão há muitas semanas já sem ver os coleguinhas, sem ver a professora. Para esses pequenos tem que se trabalhar muito essa questão. E de que forma trabalhar isso? Então a gente vai acompanhar uma matéria muito importante através da psicóloga aqui da Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória, a doutora Aline Verli de Oliveira. Venho trazer algumas orientações aos pais e responsáveis quanto ao cuidado da saúde emocional das nossas crianças neste período de pandemia. Sabemos que as mudanças bruscas nos hábitos diários é um desafio para todos. Isso pode gerar muita angústia para as crianças. Por isso, trago atitudes simples que podem auxiliar neste momento. Primeiramente, busquem explicar sobre o coronavírus em uma linguagem que a criança possa compreender, considerando a sua idade e a sua capacidade de compreensão. Cuidem e acompanhem o acesso às informações que a criança vai receber neste período, seja pelos noticiários ou por mensagens das redes sociais. Há muita informação falsa e notícias que geram tristeza, ansiedade e medo. Se disponham a responder às perguntas da criança se ela tiver dúvidas. Procurem manter ao máximo a rotina anterior, como horário para acordar e dormir, refeições, tempo para estudar, ler e brincar. E se necessário construir uma nova rotina, faça a criança participar, fazendo os combinados juntos. Assim, será mais fácil para a criança realizar. Criança precisa brincar, então nesta rotina deve ter momentos para que a criança se divirta sozinha, fazendo suas escolhas, assim como devem ter atividades lúdicas com os familiares. Brincar em família é muito importante para a criança. Ela se sente importante e amada, gerando confiança e autoestima. Percebam se a criança está sentindo saudades de um familiar ou amigo.
e, se possível, propiciem momentos de interação por meio de contato telefônico, e-mail, chamada por vídeo ou outros aplicativos. Conversem com a criança sobre sentimentos, perguntem o que ela está sentindo e respondam de maneira carinhosa e acolhedora. Falem sobre os seus sentimentos com as crianças também. Contem que os adultos sentem medo, tristeza e ficam nervosos com as mudanças. É fundamental que os pais e responsáveis sejam bons exemplos de ações e de como lidar com as emoções. É importante todos serem positivos e conversar com a criança que logo isso irá passar e que poderemos voltar à nossa rotina habitual. Enquanto isto não acontece, vamos realizar juntos as tarefas escolares para casa. Por isso, ao falar com a criança sobre o coronavírus, aproveite para explicar que esta é a causa da mudança de rotina. E é importante contar também que esse não é um período de férias e que os adultos estão trabalhando, alguns em casa e outros ainda precisam sair de casa para trabalhar. Será um desafio tanto para as crianças como para os pais fazer as atividades escolares em casa. Por isso, mantenham a calma e não se queixem na frente das crianças. É muito importante para elas realizarem isso e é fundamental a ajuda dos adultos. Sigam as orientações repassadas e cuidado com as cobranças excessivas para com as crianças. Isso pode gerar ansiedade e medo e não será produtiva a realização das atividades. Lembrem-se de ter um local organizado, limpo, arejado, claro e sem concorrer com TV, videogame, celular e brinquedos no momento de realizar as atividades, para que a criança consiga manter a atenção. Esse momento pode ser uma oportunidade de pais e responsáveis e filhos estarem mais próximos, um ensinando o outro, com leveza e respeito. Estamos passando por um momento difícil, mas vamos buscar dar um novo significado a isso, de esperança e aprendizado. Vamos aproveitar este momento juntos em nossos lares e fazer com que nossas crianças tenham apenas boas lembranças. Logo, estaremos de volta em nossas escolas, aprendendo, nos divertindo e compartilhando todas essas experiências vividas. 7h20, agora Santa Catarina em destaque. Ontem, o governador Carlos Moisés, ele prorrogou, o decreto, principalmente do convívio social, que terminaria em tese hoje por mais 5 dias. Então vai até o dia 12 agora de abril. Bom, mas alguns outros serviços foram liberados, que podem começar a funcionar a partir de hoje em Santa Catarina. Vamos lá, a partir de hoje estão liberados serviços de venda e revenda de máquinas e implementos agrícolas, locação de veículos, serviços de despachante, autoescola e lavação de carros, inspetor veicular, lavanderias comerciais e de autosserviço, tinturarias, oficinas mecânicas, inclusive as rurais, borracharias, varejo de autopeças, vendas e instalação de acessórios automotivos, autoelétricas, concessionárias, venda e revenda de veículos. Podem abrir a partir de hoje em Santa Catarina. Mas, é claro, todas com as suas regras, O atendimento deve ser individual, só atender pacientes que não têm os sintomas do Covid-19, manter a distância mínima de 1,5 metro de pessoa para pessoa, tem que ter álcool em gel disponível logo na entrada e sempre higienizar, é claro, os objetos que são compartilhados, então, entre as pessoas nestes locais. Então, são estas as oficinas e demais serviços que estão permitidos a funcionar a partir de hoje em Santa Catarina. Mas o convívio social, as demais atividades, continuam ainda suspensas em todo o território catarinense. Bom, sobre isso, ontem tivemos lá na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, um projeto que foi aprovado pela maioria dos deputados, que trata a revogação de calamidade pública em Santa Catarina. Quem nos explica o porquê e de que forma foi aprovado e agora quais serão os próximos trâmites é o deputado estadual por Santa Catarina, Maurício Skudlark. Nós votamos o projeto 2.8 e o 3.8
de autoria do deputado Gessé Lopes, os quais têm por objetivo sustar o ato do governo do estado, os dois atos, os decretos que estabelecem o isolamento social em Santa Catarina. Por 6 votos a 2 na Comissão de Constituição e Justiça, nós aprovamos o projeto, mesmo contra o voto do relator, e com isso o governador agora será notificado, pode apresentar uma defesa e a comissão daí volta a votar. E a tendência é votar pela exatamente sustação dos atos do governo, já que não estão em acordo com o que a legislação estabelece. Eles extrapolaram os limites do que poderia ser feito, afastou o governador a competência municipal, deixou os municípios, os prefeitos sem opção de atuação e numa situação em que os municípios deveriam ser tratados de forma diferente. Municípios diferentes, com população diferente e com gravidade do caso do coronavírus diferente. Municípios que até hoje não tem nenhum caso de coronavírus, estão com os decretos aí de isolamento social valendo, as empresas paradas, firmas, muitos já em demissão, e isso é muito grave. Então, nós aprovamos esse projeto do colega Gessé e vamos aprovar ele no mérito, e para que, se for editado novos decretos de isolamento, sejam respeitando as peculiaridades de cada município, as atividades e as atividades profissionais. O governador, por exemplo, já autorizou o retorno de podólogo, com todo respeito ao profissional, mas é um profissional que precisa ter contato direto com o seu cliente, ele mexe no corpo do cliente. E essa profissão está liberada, enquanto mecânico, que não tem contato direto nenhum, lojas, várias outras atividades não estão contempladas. Então, não sabemos quais os critérios que o governo está usando de forma discricionária para impedir o trabalho em Santa Catarina. E com um agravante maior. O governo, até agora, não mostrou nenhum resultado de preparação do Estado para a situação do coronavírus. Nós vimos outros estados com centro de convenções, como Anhembi, estádios de futebol, outros locais sendo preparados para o período da pandemia, e em Santa Catarina nós não tivemos isso. Santa Catarina, o município de Balneário Camboriú, que tem uma situação grave de contaminação, solicitou o centro de eventos do estado, que está parado, abandonado, ainda sem funcionar, e o governo do estado disse que não era o momento. Então, além de cortar as prerrogativas municipais de poder atuar nesse momento de coronavírus, ele ainda tem negado apoio, como é o caso do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Então, por esse motivo, a nossa votação, entendemos que a forma que o Estado está fazendo está equivocada. Nós estamos há quase 20 dias com o Estado parado, sem ações, e quando efetivamente algumas ações precisarem ser adotadas, talvez até a quarentena, a nossa economia do Estado já estará totalmente atingida, muitas vezes, talvez, muitas empresas aí destruídas na sua possibilidade de reerguimento perante a economia estadual e nacional. Agora, 7h27. Jovem Pan. Já de volta com o Jornal da Manhã para toda a nossa região, atualizando aqui os números mais atuais possíveis, das prefeituras quanto ao coronavírus. Ontem, então, os dados de ontem divulgados pelas prefeituras de União da Vitória mostram que temos até o presente momento 5 casos suspeitos que ainda aguardam, é claro, o resultado do laboratório LACEN. Mas, desde que essas pessoas procuraram auxílio médico, elas já estão totalmente isoladas, e as pessoas que tiveram contatos com ela também já
foram orientadas a ficarem espertas, né? Fique esperto quanto a qualquer sintoma que possa aparecer. Então, mas, lamentavelmente, essa demora acontece não é só aqui no Paraná, não é só Santa Catarina, mas é a nível de Brasil. É muito caso suspeito para os laboratórios responsáveis estarem trazendo um diagnóstico o mais rápido possível. Vamos lá, União da Vitória, temos já 28 casos que foram descartados, confirmados no município 2. Desses 2, o primeiro caso, a mulher já está curada, já foi inclusive liberada do seu período de quarentena. Vamos também atualizando aqui os números para Porto União. Os números mais atuais que temos mostram que temos 40 pessoas sendo monitoradas e acompanhadas, a grande maioria dessas com apenas resfriados ou gripes, mas pelo protocolo do Ministério da Saúde elas têm que ser acompanhadas. Casos suspeitos em Porto União, apenas 1, e já foram descartados outros 59. Porto União ainda não confirmou nenhum caso de Covid-19. General Carneiro agora. No município, 6 casos notificados, outros 6 que já foram descartados, 3 pessoas que estão sendo monitoradas e 6 casos suspeitos. Estas 6 pessoas também já fizeram um exame, aguarda apenas o resultado e, claro, todas as medidas preventivas já foram tomadas quanto a essas 6 pessoas. Até o presente momento, não temos casos confirmados em General Carneiro. Bituruna. No município, até o presente momento, dados atualizados, 11 monitorados, já foram 28 descartados, 28 casos monitorados descartados, né? Casos suspeitos descartados são 2. No presente momento, temos um caso suspeito em Bituruna, mas nenhum caso até o presente instante confirmado, então, no município vizinho aqui de Bituruna. Foram essas as prefeituras que atualizaram os números nas últimas 24 horas pela nossa região. 7h32, e para a gente finalizar, eu trago uma matéria para falar sobre esporte em União da Vitória. O até então secretário da pasta, Cordovan Neto, ele deixou o comando da secretaria, mas fez questão de trazer então uma espécie de um relatório, uma prestação de contas à população de União da Vitória, como foi então o seu trabalho à frente da secretaria. Ele ficou por 3 anos à frente dessa pasta e diversas atividades foram realizadas. E ele nos traz então agora um panorama sobre os eventos esportivos de União da Vitória e, é claro, o seu legado deixado para a história do esporte local. Venho nesse momento anunciar o meu afastamento da Secretaria Municipal de Esportes de União da Vitória. Sou muito grato ao prefeito Santinho Roveda e também ao vice Bachir Abbas pela oportunidade e confiança em mim depositada. Sei que sempre dei o meu melhor, saio com o sentimento de dever cumprido. Nesses 3 anos de gestão, União da Vitória voltou ao cenário esportivo paranaense. A entrada da nossa cidade ficou mais bonita, com a reinauguração das nossas praças esportivas. Reinauguramos o Israel Pastuche e o palco ficou à disposição para todas as outras modalidades, em competições de basquetebol, voleibol, taekwondo, capoeira, enfim, diversas modalidades esportivas puderam voltar a praticar as suas atividades no saudoso Israel Pastuche. No final do ano, reinauguramos o nosso Anchoco Pereira. O Iguaçuzão voltou e voltou de casa nova. Em 2017, recepcionamos mais de 4.000 atletas de todo o estado do Paraná, que vieram participar dos 60º Jogos Abertos do Paraná, da Divisão B, fase final, a qual União da Vitória foi campeão geral dessa competição. Durante esse período, foram construídas 6 arenas esportivas, parquinhos e academias de ginástica, que levaram mais diversão e comodidade aos bairros da nossa cidade. Também foi instalada uma academia adaptada para portadores de necessidades especiais. Para a realização do primeiro festival de verão, contamos com o apoio de toda a população no mutirão de limpeza do Parque Linear. O Festival de Verão foi um evento que veio para ficar
E este ano, junto com a parceria do governo do estado, conseguimos trazer um balão, parede de escalada, tirolesa e todas as outras atividades que já vínhamos realizando nos outros anos. Neste ano, conseguimos arrecadar mais de 0,5 tonelada de alimentos para ser repassado para as entidades carentes. O nosso projeto paralímpico vai ter a sua sede própria. É um sonho que se tornou realidade. O projeto cresceu. Hoje atende muitas pessoas em fisioterapia, ecoterapia e participam de competições em todo o Brasil. Tivemos anteriormente o atleta do município, o Adriano, que participou do Campeonato Mundial de Petra em Dubai. Hoje em dia, o Adriano representa a cidade de Maringá e está correndo atrás de seus sonhos. A Secretaria de Esportes também adquiriu uma van de 16 lugares para atender com maior conforto todos os atletas que representam as cores do município de União da Vitória pelo Brasil afora. Os Jogos Interbairros geraram os Jogos das Cidades. Contou com muito mais modalidades esportivas. Ao longo desses 3 anos de trabalho frente à Secretaria Municipal de Esportes, procuramos sempre realizar as mais diversas atividades esportivas, desde as tradicionais até as atividades esportivas mais inovadoras, como Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike, Campeonato de Jet Ski, Pernas Solidárias, Campeonato Estadual de Downhill, Enduro das Cachoeiras, Ultramaratona 12 horas, 12 horas de mountain bike, campeonato de motocross, campeonato de pesca esportiva, participação efetiva e com ótimos resultados nos jogos escolares, jogos da juventude e também jogos abertos, Big Jump, jogos escolares das crianças das escolas municipais, Copa União Sub-13, diversas corridas de mountain bike, diversas corridas de rua, Campeonato do Interior de Futsal, de Futebol 7 e também a Copa Integração, Campeonato Varziano de Futebol, Campeonato Citadino de Kart, Trilheiros do Iguaçu, Caminhada Ecológica, Campeonato de Atletismo, Jogos Escolares do Paraná, Jogos de Futebol Americano, Campeonato de Karatê, Campeonato de Taekwondo, Campeonato de Capoeira, Campeonato de Bocha, Copa União de Xadrez, Copa União de Tênis de Mesa, Campeonato Aberto de Basquetebol, Campeonato Interestadual de Voleibol. Gostaria de agradecer nesse momento a todos vocês, cidadãos de União da Vitória, que sempre participaram dos nossos eventos esportivos e sempre colaboraram para o sucesso de todos esses. Muito obrigado. Agora são 7h38. Você continua, claro, muito bem informado aqui no Jornal da Manhã, na edição nacional que vem a seguir. Eu volto amanhã, a partir das 7h. A você, uma excelente quarta-feira. Jovem Pan. Nosso produto é a credibilidade.